Fred, examinador de Direito Penal, e você começa comigo. Pois não, excelência. Tá tranquilo para começar? Tranquilo. Fala para mim sobre a teoria do etiquetamento, faça uma correlação com a nossa realidade criminal atualmente. Excelência, a teoria do etiquetamento compõe uma das teorias que compõe a chamada escola crítica da sociologia criminal. Ela compreende e tem uma perspectiva deslegitimadora em relação à execução penal. Na visão da teoria do etiquetamento, o sistema de justiça ele não ressocializa e ele não atinge as finalidades utilitárias da pena. Compreende-se, na verdade, que o processo de elaboração, num primeiro momento, do ponto de vista abstrato, da ideia do que seja o crime, e depois da seletividade das pessoas que vão sofrer a incidência da norma penal, passa por um processo de etiquetamento. Ou seja, o legislador, quando ele cria o crime, ele já tem em mente uma imagem pré-concebida, uma espécie de etiqueta de quem seja o criminoso. Num segundo momento, as instâncias policiais e instâncias de justiça selecionam essa pessoa, colocam ela no sistema de justiça e colocam sobre ela essa etiqueta de criminoso, de marginal. E, em razão disso, a teoria do etiquetamento vê na aplicação da pena um efeito desviante secundário. Acaba gerando um efeito criminógeno, fazendo com que os presídios sejam verdadeiras escolas do crime, fazendo com que o indivíduo, uma vez tenha entrado nesse sistema, ele não consiga se sair de lá. Primeiro, por causa de um preconceito social decorrente desse etiquetamento que também atua, não só dentro do sistema penal, mas dentro de todas as instâncias de controle formal e informal da sociedade, e depois também porque o próprio sistema não dá a ele oportunidade de ressocialização. Nós temos hoje, Excelência, o que o STF reconheceu como sendo um estado de coisas inconstitucional dentro do nosso sistema penitenciário, que além de estar marcado por superlotação, ele não dá o mínimo de condições para que a pessoa possa, de uma certa forma, voltar a se reinserir na sociedade. Nós temos presídios que são precários, que não atendem o mínimo da assistência que é previsto na Lei de Execuções Penais, que é assistência material, assistência religiosa, assistência à saúde, e que além disso estão abarrotados de pessoas, não havendo possibilidade de que haja uma efetiva ressocialização. Além disso, o sistema penal realmente ele acaba colocando essas pessoas em situação de marginalização, impedindo que elas se ressocializem. E essa correlação com a nossa realidade hoje, a gente consegue observar a aplicação da teoria do etiquetamento no nosso sistema penal? É possível identificar? Sim, Excelência, é possível. Existem, por exemplo, as próprias circunstâncias judiciais do crime, que estão no artigo 59, consideram, por exemplo, os antecedentes criminais, ou a conduta social, ou a personalidade. São formas de etiquetamento. Você está olhando para o histórico da pessoa e falando, esse cara aqui, ele praticou um crime. Então, isso já gera uma pré-concepção para que você já tenha uma outra visão em relação a ele. Muito diferente, por exemplo, de uma pessoa de classe média que nunca praticou um crime, quando ela chega perante os órgãos do Poder Judiciário, ela é tratada de forma diferente. Então, assim, a própria ideia de reincidência, na verdade, a teoria de etiquetamento, ela faz um flerte indevido com a ideia de direito penal do autor. Sempre que você tem esses mecanismos de seleção pela personalidade do indivíduo, você tem uma forma de etiquetamento. Eu vou ler para você um tipo penal, vou pedir para você fazer considerações. Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Detenção de 2 a 4 anos. Critica para mim esse tipo penal, por favor. Pode ler de novo, Excelência? Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Detenção de 2 a 4 anos. E aquelas sanções administrativas. Excelência, o delito culposo, ele decorre da inobservância de um dever objetivo de cuidado, quando nós falamos de culpa própria, seja uma negligência, uma perícia e uma imprudência. Então, na verdade, o agente, quando ele inicia a conduta, ele não pode ter a intenção ou assumir o risco de gerar essa conduta. Então, na prática, não existe praticar crime culposo. O que existe é praticar um dever, a inobservância de um dever objetivo de cuidado, e aí, em decorrência disso, gerar um crime culposo. Então, a forma como foi colocado e descrito o tipo é uma forma atécnica. Arthur, muito obrigado. Pois não,
Relator, meu nome é Renan Alves, eu sou examinador de Direito Processual Penal. A constituição de defensor pelo acusado, constituição de advogado para atuar a sua defesa técnica, ela depende no processo penal da apresentação do instrumento de mandato judicial? Pode repetir a pergunta? Sim. O acusado para constituir defensor, ele só poderá fazê-lo através de procuração? Ele está no sistema prisional? Não, independente disso. O acusado no processo penal em geral, ele pode constituir defensor. Para constituir defensor, ele tem que necessariamente, obrigatoriamente, apresentar nos autos do processo a procuração, o instrumento do mandato judicial. Não, basta ele chegar na audiência, por exemplo, um ato de audiência que pode constituir, ou simplesmente a apresentação da defesa também já constitui, ele já está constituído como advogado. Esse tipo de formalismo que é próprio do âmbito do processo civil não se aplica em sede de processo penal. Então ele pode fazer, por exemplo, uma constituição do advogado em audiência, não é necessária a procuração. Sim, mas o contrato de mandato, ele dispensa a apresentação do instrumento. Isso. Mas além da manifestação de vontade do acusado, o que seria necessário para que o processo penal pudesse reconhecer esse contrato? Excelência, é necessário que o acusado ele aceite aquele advogado como patrão da sua causa. Na verdade, o contrato de mandato ele existe, ele é formal. O que se dispensa é a apresentação do instrumento. Então é necessário uma manifestação de vontade do réu no sentido de que está constituindo ali e que aquela pessoa é advogado dele. Mas só do acusado? Do advogado também, ele também tem que ter um contrato, né, excelência? Bom, o direito ao silêncio, a garantia constitucional do direito ao silêncio alcança a qualificação do acusado? Ele pode se negar a fornecer os elementos necessários da sua identidade civil, por exemplo? Não, excelência. A nossa jurisprudência já analisou a matéria e o direito ao silêncio não compreende o direito a esconder dados da sua identidade. Essa é a compreensão jurisprudencial. Inclusive, essa mesma ideia foi utilizada para definir que a falsa identidade perante a autoridade policial, mesmo que situação em risco de ser presa, seria uma conduta típica, o que é extremamente criticável, tendo visto que a luta pela liberdade é um direito natural do indivíduo. Mas respondendo objetivamente à pergunta, no interrogatório o direito ao silêncio não compreende a parte da qualificação. Certo. Como o senhor bem disse, se o acusado se apresentar com a identidade de outra pessoa, ele estaria cometendo. Agora, se ele não se apresentar, se ele não fornecer os elementos da sua identidade civil, já tendo sido identificado criminalmente no curso do inquérito policial, consta lá o laudo de identificação criminal, ele está individualizado da melhor forma possível para o processo. O fato dele não apresentar os elementos da sua identidade civil, isso poderia gerar alguma consequência de natureza processual? O exercício indevido do direito ao silêncio. Entendi. Em relação à sua qualificação? Entendi. Excelência, nesse ponto, poderia ser que o juiz pretendesse efetuar alguma medida cautelar ou alguma prisão. Entendo, entretanto, que não é cabível, porque se já há elementos para promover a identificação, a finalidade já foi atingida pelo ato, e aí você tem que preservar a liberdade, preservar os direitos do indivíduo que está sofrendo o processo penal. Muito obrigado. Arthur, eu sou Fábio, examinador de execução penal. Prazer, excelência. Prazer é nosso. Diga para mim, por favor, qual que é o prazo mínimo e o prazo máximo, segundo o Código Penal, de duração da medida de segurança aplicada ao inimputável? Excelência, a medida de segurança, no âmbito do nosso sistema, ela possui uma regulamentação no Código Penal que tem que ser interpretada em gotejo com a lei antimanicomial, que é uma lei que foi introduzida no nosso país em razão da condenação do Brasil no caso Ximenes Lopes, que foi a primeira condenação do Brasil no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo o Código Penal, respondendo objetivamente a pergunta, o prazo mínimo é de 1 e o máximo é de 3 anos. É o prazo... Perdão, excelência. A medida de segurança ela é por prazo indeterminado, mas existe um prazo de 1 a 3 anos, que é o prazo para se realizar o exame de periculosidade. Inclusive, é possível que o defensor público ele pleiteie a antecipação desse exame de periculosidade se ficar demonstrado
é que houve um viés curativo já atingido e que a pessoa inimputável já está apta a ser inserida na sociedade. Em relação a esse prazo máximo? Excelência, posso só retificar? Claro. O prazo máximo, segundo a jurisprudência, é o prazo máximo da pena em abstrato do delito. É o prazo máximo que uma medida de segurança pode durar. Não, eu entendo que esse entendimento é equivocado, porque se ele não fosse inimputável, ele teria uma pena concreta e aquele seria o máximo. E agora, ele sendo inimputável, seria o máximo da pena em abstrato? Me parece inadequado isso. Um determinado paciente, ele é denunciado pela prática de um delito penado com reclusão. Mas ao final do processo ele tem uma sentença de absolvição imprópria. A medida de segurança a ser aplicada nesse caso, obrigatoriamente, será de internação? Excelência, a doutrina e a jurisprudência, à luz do Código Penal, vinha dizendo que, sendo crime de reclusão, seria internação. Sendo crime por detenção, seria medida ambulatorial. Não obstante, esse paradigma necessita ser superado, sobretudo a partir da resolução número 5 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta que a aplicação da medida de segurança ela deve ter critérios clínicos. Então, o que tem que determinar aí se vai ser uma medida de internação ou se vai ser uma medida de tratamento ambulatorial precisa ser um diagnóstico médico. Inclusive, a resolução número 5 ela cria um sistema, algo como se fosse um sistema progressivo de cumprimento da medida de segurança. Fala lá, por exemplo, que devem ter saídas terapêuticas e depois de um tempo deve se adotar um regime parcial de hospital dia e hospital noite. Nesse sentido, Excelência, eu acho que é isso. Obrigado. Posso achar que Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos a objetividade. Obrigado.